sob a orientação do professor Marcelo Jesus e com a colaboração do professor Ney Teixeira. Eu tirei a citação do livro de Alched, publicado em 2004, ele diz que os monocultivos se caracterizam pelo aproveitamento desequilibrado dos recursos disponíveis. Ele, por exemplo, é o caso do solo. Em monocultivos, frequentemente, na colheita, ocorre a extração total da planta daquele território, o que acarreta na interferência da reciclagem natural dos nutrientes. Dessa maneira, o solo torna-se cada vez mais empobrecido e necessita de uma aplicação cada vez maior de adubos sintéticos. E também pela queda das relações tróficas que auxiliam o equilíbrio do ecossistema. Nós sabemos que o cultivo simultâneo de uma mesma planta em determinada área aumenta a incidência de pragas, e por isso, como acontece no monocultivo, a necessidade de aplicação cada vez mais intensa de defensivos. Esses defensivos, além de eliminar os insetos pragas, eles também matam os organismos benéficos e há uma interferência naquela cadeia alimentar do local. Muito tem falado hoje em dia na busca por sistema da agricultura autossustentável. Essa agricultura sustentável refere-se a um modo de fazer agricultura onde se busca uma produtividade sustentável a longo prazo, através de técnicas de manejo ecologicamente seguras. Para chegar a isso, o agricultor tem que ter uma visão da agricultura como um ecossistema. As metas da pesquisa agropecuária atual são altos rendimentos com baixo custo de produção. Entretanto, quando se fala de agricultura subsistente, a consorciação de culturas surge como um método bom nesse sentido, pois deve dar uma maior atenção ao custo da produção e ao melhor uso da terra. Eu tirei que as vantagens proporcionadas pelos cultivos consorciados de dois artigos. Oliveira e seus colaboradores publicaram em 2005 e Salgado, publicado em 2006. Dentre elas são melhor aproveitamento de recursos disponíveis. Eles são, por exemplo, no caso da água. Na concentração de culturas, há uma maior produção de matéria verde. Essa matéria verde impede que os raios solares incidam diretamente sobre o solo. Dessa maneira, vai haver uma menor evaporação da água do continente do solo e, portanto, a planta vai assimilar melhor. Também tem o caso dos nutrientes. Eles citam o exemplo de plantas com sistemas radiculares que se autocompletam. Por exemplo, fica mais facilitada a busca por nutrientes imóveis do solo, como, por exemplo, o fósforo. E também tem o exemplo de consórcio de árvores com culturas anuais. Essas árvores, por terem um sistema radicular maior, elas conseguem buscar os nutrientes tomados mais profundo do solo e tornar disponível para as culturas através da reciclagem dos nutrientes. Favorecimento de populações de organismos benéficos no ecossistema. Ao contrário do que acontece nos monocultivos, que há uma maior incidência de pragas, nas consorciações há um aumento dos organismos benéficos, né, no agrossistema e, consequentemente, há uma redução do número de insetos pragas. Maior proteção contra a erosão. Essa matéria seca, essa matéria verde produzida, ela também protege o solo contra a incidência direta da água da chuva, assim protegendo o solo contra a erosão. Minimiza os riscos de prejuízo. Teve um artigo publicado em 83, cujo autor eu não estou lembrado agora, em que ele fez uma consorciação de culturas de aveia com ervilha. Ele submeteu essa cultura da aveia a um ataque de larvas de coleópteros. Essa aveia teve uma produtividade reduzida de 50%. Entretanto, com essa redução da competitividade dessas duas culturas, a cultura da ervilha sobressaiu, tendo uma produção 4 vezes maior do que ela produziria em consórcio com a aveia. Por isso, o agricultor ele teve uma redução do prejuízo dele na lavoura. Controle de ervas daninhas. Há várias espécies que podem ser utilizadas para o controle de ervas daninhas, como, por exemplo, o melão e a batata doce. Essa cultura se alastra rapidamente pela área e abafa o ambiente, impedindo que as ervas daninhas germinem. Maior produtividade por área. Isso
nem sempre pode acontecer, mas frequentemente quando tem duas ou mais culturas plantadas no mesmo local, se chega a uma maior produtividade e, consequentemente, a uma maior renda dos agricultores. Os cultivos consorciados podem ser implantados em diversas disposições espaciais. Podem ir de simples consorciações de duas culturas alternadas em fileiras, ou então consorciações mais complexas, de 6 ou mais culturas, por exemplo. Elas podem ser plantadas ao mesmo tempo ou em dados diferentes, que é o chamado cultivo em cadeia. E as colheitas também podem ser simultâneas ou alternadas. Essa é uma característica que mais dificulta a mecanização de lavouras consorciadas. Tem dois exemplos. Aqui tem uma consorciação mais simples, né, de isoplavonete, e aqui no lado esquerdo tem uma consorciação mais complexa, de várias culturas. São predominantes nas áreas tropicais, onde os produtores cultivam em pequenas propriedades e falta crédito para a compra de insumos mágicos. Porém, hoje em dia, isso não é mais uma regra, pois em propriedades bastante grandes, com produtores com um capital bem grande também, eles semeiam, por exemplo, braquiária nas entrelinhas do milho, e essa braquiária pode servir posteriormente para a alimentação bovina, e também, outros não, como massa seca para o próximo cultivo do plantio direto. E é um exemplo de consorciação de culturas. Vantagem da produção. Frequentemente, você tem maior produção em uma determinada área cultivada em consórcio do que em uma área equivalente de monocultura. Isso nem sempre acontece, por isso que, para ver se existe essa eficiência em consórcio, a gente usa a fórmula dos eficientes da terra. Aqui tem uma série de trabalhos publicados com determinados índices de uso eficiente da terra. Esse índice é o seguinte: depois eu vou estar explicando a forma, mas se ele der um número acima de 1, significa que o consórcio é eficiente. Agora, se o número para baixo de 1, o consórcio é ineficiente. A primeira que a gente teve um artigo que foi um trabalho atualizado aqui no EGM, o professor Marcelo, consórcio de galo no feijão azul. Ele vão ter um índice de 1,52, que é um índice bastante bom. Já no 74, esse trabalho aqui do milho bandu, milho mais feijão bandu, você tinha um índice de 0,57. Então, esse consórcio foi ineficiente. Já, por exemplo, aqui em 75, esse trabalho aqui de milho com feijão mandioca, o índice foi 3,1. Foi excelente esse índice de uso. A rentabilidade do sistema de cultivo pode mudar drasticamente de um ano para o outro. Esses autores, Sanders e Johnson, em 82, publicaram um artigo de uma consorciação de milho com feijão. Eles observaram que em um ano, a produção obtida nesse consórcio de culturas foi inferior economicamente ao valor de uma monocultura de feijão. Entretanto, no ano seguinte, quando esses valores de mercado dessas duas culturas mudaram, a produção do consórcio se sobressaiu, economicamente falando. Quer dizer o seguinte: não adianta só você levar em consideração uma maior quantidade por área, você tem que levar em consideração os fatores econômicos, o valor das culturas que você vai usar em consórcio, entre diversas outras coisas. O quiabeiro é uma espécie cujo nome é Abelmosus esculentes. Ela está incluída na família das malvadas. Ela é uma planta bastante rústica. Ela é originária da África, é anual, arbustiva e de porte ereto. Ela, por possuir uma raiz grande e pivotante, ela consegue buscar águas esfumadas mais pouquinho de sólido, por isso é cultivar uma espécie resistente à seca. E os frutos dela são do tipo cápsula. A produção dos frutos dela ocorre na haste principal e nas laterais. E a produção de frutos ocorre nessa planta pequena. Tem artigos que indicam que a produção dos frutos em plantios mais adentados são prejudicados nas hastes laterais e concentram-se na haste principal. É uma das folhas mais resistentes em temperaturas, entretanto ela é intolerante ao frio, que reduz o poder germinativo de suas sementes. Em regiões com invernamento, semeias ao longo do ano, que é o que ocorre em Cuiabá e na Baixada Fluminense.
no Rio de Janeiro. Os diretores têm preferência por cultivares com internode de cursos, como, por exemplo, aqui o Santa Cruz 47. É uma cultivar que tornou-se padrão no Brasil todo. Ela tem um porte reduzido, atinge no máximo 2,5 metros de altitude e facilita a colheita. Ela é intolerante à acidez do solo, acidez elevada, tem preferência por um pH em torno de 70%, que é mais ou menos uma saturação primária em torno de 70%, que é mais ou menos um pH em torno de 6,5%. E ela se adapta facilmente a diversos tipos de solo, desde que ele seja bem drenado. Feijão calpi, Vigna musculata, é uma espécie que está incluída na família Fabácea, e ela é bastante semelhante ao quiabeiro. Ela é originária da África, é uma planta rústica também, uma raiz pivotante, e adapta-se a diversos tipos de solo clima. E por ela ter essa raiz pivotante, ela consegue também buscar águas com água mais profunda, sem resistente à seca. Ela é uma ótima fonte de matéria orgânica, e pode ser usado como adubo verde para respirar o solo naturalmente forte. Existem diversos artigos que indicam que ela é uma cultura que fixa bastante nitrogênio, inclusive a Embrapa produz os inóculos para diferentes cultivares de feijão calpi, e isso traria benefícios para os solos cerrados, que são naturalmente pobres e bastante ácidos. Ela é uma fonte alternativa de renda e alimento fácil na região Nordeste. Ela pode ser consumida como grão verde e seco, e além disso, os caules ramos são totalmente aproveitados na alimentação animal. Então, por que eles escolheram essas duas culturas? Baseou-se na rusticidade delas duas e também na fácil adaptabilidade nas condições de primavera, verão e região de Comeri. O objetivo de trabalho foi avaliar as necessidades de consórcios cultivares de feijão calpi com quiabeiro. O trabalho foi realizado na Fazenda Experimental da UEG, Unidade Universitária de Comeri. A sede é localizada numa latitude de 17 graus 41 minutos sul, e uma longitude de 48 graus 11 minutos oeste. O município está localizado numa altitude de 800 metros e a classificação é do tipo AW, que é um clima tropical com inverno seco. O período de realização dos experimentos foi entre 25 de novembro de 2010 a 1º de abril de 2011. O solo do local é classificado, segundo a classificação da Embrapa de 99, como um latossolo, vermelho e amarelo de estrófico, que é um solo ácido com saturação de base inferior a 50%. E antes de nós realizarmos esse projeto, nós fizemos a coleta e análise do solo, que apresentou boas características, inclusive que a matéria orgânica está bastante elevada. Entretanto, a saturação por baixo está bem baixa, 48%. Por isso, o preparo do solo consistiu na elevação da saturação por baixo de 48% para 70%, através da aplicação de calcário. E, posteriormente, seguimos com uma ação pesada e nos garagens. Durante a condução do experimento, ocorreu um bom pluviométrico, analisando 945 milímetros. Eu estou contando apenas aquele período. E aqui em janeiro, cerca de uma semana aqui, tem um período de estiagem. Entretanto, com essas duas resistentes à seca, não tem nenhum problema. Primeiramente, utilizado por bloco do acaso, com 5 tratamentos e 4 repetições, totalizando 20 parcelas. Cada parcela consistiu de 4,8 por 3,5 metros, totalizando 16,8 metros quadrados, sendo que a área útil utilizada foi 1,5 por 2,4 metros, totalizando 3,6 metros quadrados. Aqui nessa tabela que mostra o tratamento analisado, o tratamento 1 consistiu de calcíbacida iniciado por estudo para 17, tratamento 2, calcíbacida em monocultivo, tratamento 3, calcíbacida conversado com diabo, tratamento 4, calcíbacida em monocultivo, tratamento 5,
de abelha e monocultivo. Esses materiais foram doados pelo professor Nibeixu. As duas foram coletadas em diferentes regiões do estado de Goiás, sendo que elas têm características morfológicas diferentes. Calpis tem crescimento ereto, sementes vermelhas e vagens curtas. E já o Calpis 01, ele tem um crescimento tostado, com sementes brancas e vagens comuns. As parcelas foram sorteadas ao acaso e implantadas na área do entorno. Tem um grupo também dos tratamentos individuais. Aqui mostra o tratamento do quiabo em monocultivo, aqui o tratamento de quiabo e feijão calpim consorciado e o tratamento de feijão calpim em monocultivo. O plantio das duas linhagens de feijão calpim foi realizado no dia 25 de novembro de 2010, já do cabelo foi realizado no dia 26 de novembro de 2010. A adubação de plantio e cobertura foi realizada através da análise de solo, recomendações de quinta preocupação. E durante a produção dos experimentos, houve rapina, pulverização de espécies desconhecidas e o controle de formigas através disso. Para o janeiro, os parâmetros avaliados foram idade emergente, idade da primeira colheita, altura e número de ramos da primeira colheita, a massa média de estudo do mercado e a produtividade curada. Já para o feijão calpim, os parâmetros avaliados foram idade emergente, idade das colheitas, a altura das plantas da primeira colheita e a produtividade curada. Os dados de produtividade das duas culturas foram jogados na forma do índice da terra, que consiste da produtividade do quiabo consorciado dividido pela produtividade do monocultivo de quiabo mais a produtividade do calpim consorciado dividido pela produtividade do monocultivo de calpim. E esses dados dos parâmetros avaliados foram jogados no teste Spotnote a 5% de probabilidade pelo software supervisor. O feijão calpim, 75% de suas plantas germinaram aos 6 dias após a semeadura. Já o quiabo, no primeiro plantio, houve uma baixa taxa de germinação. Foi necessário um replantio com germinação aos 8 dias após a semeadura. Isso ocorreu devido ao quiabo possuir sementes duras, que são sementes que possuem uma camada impermeável à água e ao oxigênio e dificultam a germinação de suas sementes. Por isso, há uma necessidade de semear grande quantidade de sementes. Como nós fizemos 3 sementes por cova, e posteriormente incubação, e além disso fizemos o tratamento da semente, deixando 24 horas emergidas em água antes do plantio, mesmo assim ocorreu uma baixa taxa de germinação. O crescimento da linhagem UEG-05 ocorreu aos 44 dias após a semeadura, e da UEG-01 ocorreu aos 49 dias após a semeadura. Devido a esse atraso da cultura de abelha, nesse período de florescimento das lumiares, foi possível notar um relativo abafamento. Já o cabelo, o florescimento dele ocorreu aos 81 dias. Aqui está tratando o tratamento em um cultivo da linhagem UEG-01, e lá no fundo já começou a florescer a UEG-05. Se mostra a parcela em monocultivo de abelha, outra parcela em monocultivo de abelha, e aqui mostra um ponto crítico de competição entre essas duas culturas. Aqui pode notar que tem algumas flores e algumas larvas. Nesse período aqui, o feijão calpim estava em pleno desenvolvimento reprodutivo. Então, o seu crescimento estava estacionado, ao contrário, que a abelha estava em desenvolvimento vegetativo e após esse período ele sobressaiu. Para a linhagem UEG-01 foi realizado 4 colheitas, aos 77, 84, 91, 96 dias após a semeadura, e para a linhagem UEG-05 foi realizado 3 colheitas somente, aos 70, 76 e 83 dias após a semeadura. Já para o cabelo foi realizado 12 colheitas, com a primeira aos 90 dias e a seguinte a cada 2 dias. Esse primeiro tabela aqui mostra a produtividade em massa de frutos de quiabo em relação aos diferentes sistemas cultivos.
Nós podemos notar aqui que, estatisticamente, o monocultivo de quiabo tem uma produtividade maior do que as parcelas consorciadas com as 2 unidades de feijão calpino. No livro de Silveira, ele diz que a produtividade do quiabo pode ir de 20 a 40 toneladas por hectare. Aqui em monocultivo nós tivemos uma produtividade bastante boa, de megagramas por hectare, que equivale a toneladas, e já nas parcelas de monocultivo a produção foi bastante baixa. Provavelmente devido ao abafamento do quiabeiro em sua fase vegetativa. Na tabela 2, mostra a altura média das plantas. Nesse resultado aqui, a gente pode ver, na altura média aqui, que para o quiabo monocultivo também, ele foi estatisticamente superior às demais parcelas, provavelmente devido ao mesmo fato. E no artigo realizado aqui o ano passado pelo professor Marcelo, no consórcio de quiabo e feijão azul, ele também obteve uma média de altura de 1,29 metros, que foi bastante igual ao que nós obtivemos aqui. Já para o número de plantas por rama, e número de ramos por planta, e massa média de fruto, não houve diferença estatística. Na tabela 3, mostra a altura média de feijão calpino e os diferentes sistemas de cultivo. Nós podemos observar que o feijão calpino, o EG05, não teve diferença estatística entre os 2 sistemas de cultivo, consórcio e monocultivo. Já para o EG01, houve diferença estatística. O monocultivo de calpino, o EG01, teve uma altura superior às parcelas consorciadas. Na tabela 4, mostra o número médio de vagens por planta cultivadas no feijão calpino nos diferentes sistemas de cultivo. Nós podemos observar que houve diferença estatística em todos os catálogs. Isso deve àquele fato que eu tinha falado da diferença morfológica entre as 2 linhagens. O calpidano, ele produz vagens maiores, porém número reduzido. Já o calpidano, sim, produz vagens menores com um número mais elevado. E a tabela 5 mostra a produtividade de grãos dos cultivados de feijão calpino em função dos diferentes sistemas de cultivo. Nós podemos observar aqui que o feijão calpino, o EG01, ele teve uma produtividade estatisticamente superior às demais, inclusive ao seu tratamento em consórcio. Já para o calpino, o EG05, a sua produtividade foi igual, em diferentes sistemas de cultivo, em consórcio e em monocultivo. Então, nós pegamos os valores de produtividade das 2 culturas, jogamos aqui na fórmula do índice do resistente da terra, e para o consórcio de quiabo, ou seja, nós obtivemos um valor de 1,02, mostrando pouca eficiência do consórcio, um incremento de apenas 2% da produtividade. Já para o outro consórcio, de quiabeiro com EG05, jogamos aqui na fórmula e obtivemos um valor de 1,44, mostrando 2% e com incremento de 44% de produtividade. Para facilitar entender dessa forma, nós pegamos esse valor aqui do quiabeiro em consórcio dividido pelo quiabeiro monocultivo deu 0,42. Para entender melhor, a gente tem que falar o seguinte: seria necessário 0,42 hectares do quiabeiro monocultivo para chegar à produtividade que a gente conseguiu obter em consórcio. Já que para o calpino EG05, por 1,02, seria necessário 1,02 hectares do calpino em monocultivo para obter a produtividade que a gente chegou em consórcio. Então, nesse caso, o calpino teve uma produtividade superior em consórcio do que em monocultivo. Então, quais resultados que a gente obteve com esse trabalho? A produtividade do quiabeiro foi maior em monocultivo do que em consórcio do feijão calpino. Isso deveu aquele fato do abafamento na fase vegetativa do quiabeiro. Provavelmente, se não tivesse aquele problema da baixa germinação, ou se tivesse plantado alguns dias antes, essa produtividade do quiabeiro poderia ter sido mais elevada. Não houve diferença na produtividade dos quiabeiros consorciados com as 2 linhagens de feijão calpino. Então, as 2 linhagens de feijão calpino interferiram igualmente no desenvolvimento do quiabeiro. Não houve diferença no número de grãos por planta, nem na massa média dos frutos do quiabeiro, cultivado no monocultivo e consorciado.
aquele abastecimento inicial, apesar de ter sido afetado pela produtividade, mas não afetou a massa média de custos, nem o número de anos por plano. A altura média dos cabeiros foi maior e construtiva. Como eu já havia falado, provavelmente referente àquele abastecimento nas parcelas em consórcio. A altura média do feijão calpino, o EG01 foi maior que a altura média do feijão calpino, o EG05. Isso se deveu àquelas características morfológicas entre essas duas linhagens. O calpino 01 foi mais produtivo que o calpino EG05, mesmo apresentando menor número de vagens por plano. A produtividade do calpino 01 em monocultivo foi superior ao cultivado em consórcio, e o índice ET foi de 1,02. Sendo assim, o consórcio mostrou pouco eficaz. Já o consórcio da EG05 cultivado em consórcio, o EG05 em monocultivo foi igual ao cultivado em consórcio, e o índice ET foi de 1,44, mostrando assim, boa eficiência do consórcio. Então, para a sensação de que há um feijão calpino, entre essas duas linhagens testadas, recomendo a utilização da UEG05. Obrigado. Bom, eu quero agradecer primeiramente minha família, minha mãe, meu pai e meus irmãos,